Você está sintonizado no Agenda Econômica da TV Senado. O Brasil mantém atualmente um sistema tributário de grande complexidade, com cerca de 60 tributos, dos quais 50 federais. Vários analistas definem ainda entre os maiores defeitos desse sistema tributário o fato de ser altamente centralizado na esfera federal, o que muito contribui para o enfraquecimento da federação. Apontam ainda que o sistema tributário brasileiro sofre do mal da regressividade tributária, que é quando se arrecada proporcionalmente mais tributos exatamente daqueles que ganham menos. Em meio a todo esse diagnóstico, o governo já fez alguns acenos no sentido de retomar, a partir do Congresso Nacional, as discussões em torno da reforma tributária ao longo deste ano. Para analisar este assunto, o Agenda Econômica vai conversar hoje com o presidente do Sindifisco Nacional, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Dr. Pedro Delarry Tolentino Filho. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Dr. Pedro, muito obrigado pela sua presença nos estúdios da TV Senado. Obrigado a você pelo convite. Houve uma arrecadação, antes da gente entrar na reforma tributária, eu queria dar uma pincelada aí sobre a arrecadação de 2010 para a gente ver até a força da máquina de arrecadação instalada no país. No período de janeiro a dezembro, a arrecadação bateu um recorde de 825 bilhões de reais e apresentou um crescimento real de quase 10%. Os produtores, empresários e trabalhadores acham que isso aí é uma radiografia da sanha do governo por arrecadar impostos. Para quem está do outro lado do balcão, é a força de uma boa máquina de arrecadação montada ao longo de todos esses anos. Como é que os auditores veem essa questão? Bom, sem dúvida há um aumento de eficiência da Receita Federal. A Receita Federal hoje corre mais e melhor atrás da sonegação, e da percepção do risco de sonegar. Mas também há esse crescimento da arrecadação, também é produto do próprio crescimento do país. Nós tivemos incrementos importantes na produção industrial, da ordem de 11% no ano passado. A massa salarial cresceu, a massa trabalhadora, empregada formalmente, cresceu cerca de 16%. O volume de vendas cresceu cerca de 13%. Isso tudo se reflete naturalmente na arrecadação. Beto. Doutor Pedro, nós temos uma questão importante sobre o imposto de renda, que chamou muita atenção em 2010, foi o fato de a arrecadação do imposto de renda pessoa física ter se elevado em 10,59% em termos reais, enquanto a arrecadação do imposto de renda pessoa jurídica e barra contribuição social sobre o lucro líquido ter apresentado no mesmo período uma queda de menos 0,14%. O que o senhor daria como explicação para esses resultados? Bom, o aumento da pessoa física, do imposto de renda sobre pessoa física, ele se dá justamente por causa do aumento da massa salarial. Quanto mais, como você teve 16% a mais de pessoas entrando no mercado de trabalho formal, elas descontam imposto de renda na fonte, tem que pagar imposto de renda, e isso se reflete na arrecadação do imposto de renda da pessoa física. Em relação ao imposto de renda da pessoa jurídica, nós temos um problema, que é o planejamento tributário das empresas. Porque o planejamento tributário, muitas vezes, existe uma linha muito tênue entre o que é elisão tributária, que é o planejamento, e o que é evasão. Então, muitas vezes, propositadamente ou não, ou até por interpretação equivocada da legislação, as empresas acabam fazendo um planejamento tributário que esbarra para a evasão tributária. E, por isso, inclusive, a Receita criou as delegacias de maiores contribuintes agora, recentemente, para justamente combater essa sonegação, vamos dizer assim. Explica melhor para a gente o que vocês consideram a sonegação típica e a elisão fiscal, a evasão fiscal. A legislação brasileira é muito intrincada. Então, existe possibilidade de você fazer um planejamento tributário da sua empresa que, na verdade, acaba esbarrando para a ilegalidade, pela interpretação equivocada da legislação e acaba não sendo uma elisão, ou seja, um planejamento legal. Acaba esbarrando para ser um planejamento ilegal. E aí atua a Receita Federal no sentido de fazer a fiscalização do planejamento feito por essas empresas para saber e para definir
se ali houve uma sonegação de tributos, e aí cobra-se multa, juros, etc., ou, se não, se foi um planejamento legal. O fato é que muitas empresas, mas cerca de 40% das maiores empresas do país, elas acabam compensando o pagamento do imposto de renda da pessoa jurídica e acabam não pagando. Muitas não pagam, chegam a não pagar nada de imposto de renda da pessoa jurídica por causa desse planejamento tributário que é feito e que agora nós estamos nos aprofundando na análise desse planejamento das empresas. Mas essa queda que o Beto mencionou, na pessoa jurídica, ela pode ser recuperada adiante por um processo de mais recuperação de crédito tributário. Sim. Agora, é praticamente uma estagnação, né? Deu menos 0, alguma coisa. Estagnou. Né? Agora, um secretário da Receita já declarou aqui mesmo, numa agenda econômica, certa vez, que em razão da elisão e dessas intrincadas legislações, os maiores bancos, as maiores empresas acabam por não pagar imposto de renda. Isso continua acontecendo? É exatamente isso que eu estou falando. O planejamento tributário das grandes empresas, dos maiores contribuintes, que respondem por 70% da arrecadação tributária, né, e são cerca de 10 mil empresas, ele acaba sendo muito importante, tem um peso muito importante na arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica. Né? E muitos, de fato, por conta desse planejamento, acabam sequer recolhendo o imposto de renda. A CID, vamos ver um pouquinho o que é que houve com a contribuição de intervenção no domínio econômico, que houve um aumento que chamou a atenção, aumento de arrecadação em 2010 de 53,5%. Isso se deveu meramente a preço de combustíveis? Não, a CID é como você falou, uma contribuição de intervenção no domínio econômico. A função dela não é fiscal, não é de arrecadar, é de regular uma situação de mercado. No mercado internacional, o preço do barril de petróleo está mais ou menos estagnado, enfim, não estamos vivendo nenhuma crise internacional de petróleo. Então, o governo aumenta o valor da CID para regular o mercado. Se nós tivermos uma crise interna, o valor da CID baixa para que o preço da gasolina não exploda. Desculpe. Então, na realidade, uma regulação, uma intervenção do governo no domínio econômico. Então, assim como o IOF, né, também houve um aumento significativo, mas porque o governo resolveu intervir na remessa de aplicações financeiras por parte dos estrangeiros no Brasil. No Brasil, em renda fixa. Mas aqui no caso do IOF, nós temos uma taxação aquela de 6%, né? Que muitos consideram que seria ainda muito tênue diante da inundação de dólares. Há, inclusive, certas palavras de autoridades monetárias brasileiras dizendo que o governo tem instrumentos que poderá vir a utilizar para tornar mais eficiente esse controle, uma forma de controle do capital que entra. O senhor acha que isso pode ser um caso? Tornar mais grave? Com certeza, porque o que há, de fato, há uma inundação de dólares, né, que faz com que o dólar fique depreciado em relação ao real. E aí você tem problema com os nossos exportadores. Então, o IOF é um dos vários mecanismos que o governo tem para tentar segurar a entrada de dólares no Brasil e tentar, com isso, segurar a depreciação do dólar frente ao real. Há outros mecanismos. Quais seriam? O IOF seria um deles. Na sua visão? Veja, isso já parte um pouco mais para a política monetária. Tá, fiscal só teria o IOF. Fiscal é o IOF, mas dentro da política monetária tem várias medidas aí que estão sendo tomadas nessa área. Várias, exatamente. Né? Aumento compulsório, próprio compulsório dos bancos, etc. Tudo isso ajuda a segurar o valor da moeda, né? Agora, doutor Pedro, a arrecadação da Contribuição sobre Financiamento de Seguridade Social, PIS, Contribuição para a Formação do Patrimônio do Servidor Público, PASEP, e também a Contribuição para o Financiamento de Seguridade Social, COFINS, apresentaram aumento real de arrecadação de 9,8%, né? O que mostra o que explica o bom desempenho desses Basicamente, essa arrecadação ela foi do PIS. E por quê? Porque do PIS.
e não da Confins. A Confins teve um aumento que é explicável pela própria expansão que eu me referi, da produção industrial, da massa salarial, etc. Agora, o PIS, alguns depósitos judiciais que eram feitos nos bancos passaram, por determinação judicial, a ser efetuados nos cofres do Tesouro. Então, houve um incremento no início do ano passado, da ordem aí de 9 bilhões de reais, que fizeram um peso significativo na arrecadação do PIS. E que é de exercícios anteriores, na realidade. Entre os principais fatores que explicaram o elevado nível de arrecadação em 2010, destacaram-se as taxas de crescimento de 11,7% da produção industrial, 14,3% das vendas de bens e de serviços e de 13,2% da massa salarial. O que é que nós podemos esperar para 2011 com relação a esses itens que estimularam a arrecadação? Um crescimento mais modesto agora, né? A própria previsão do Banco Central é de um crescimento de cerca de 4,5%, né? 4,5%, 5%, o que significa também que a arrecadação também não vai continuar crescendo da maneira como cresceu esse ano. A arrecadação ela é fruto de uma política de expansão de arrecadação através de aumento de alíquota ou criação de tributos, o que não é o caso, né? Ou de um melhor eficiência da máquina arrecadatória, né? Ou a própria situação de mercado, o aumento da capacidade de produção do país, que aumenta a arrecadação. Estamos num nível bom de eficiência, não pretendemos aumentar significativamente alíquotas, nem criar novos tributos. Então, a tendência vai ser de haver um crescimento da arrecadação também um pouco mais discreto no ano de 2011. Doutor Pedro, a carga tributária do Brasil hoje encontra-se por volta de 36% do produto interno bruto. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário, essa é uma das maiores cargas tributárias do mundo. O que é que explica essa tão elevada carga tributária no Brasil? Olha, o sistema federativo explica uma parte, né? A parte da União, parte federal desse bolo dos 36% é cerca de 21%, né? A parte federal. Os estados entram com 9 ou 8 e os municípios com a diferença para chegar nos 36, e nas nossas contas não é 36, é 34, quer dizer, varia um pouco a metodologia. Enfim, é preciso ver que o Brasil é um país em crescimento, é um país enorme, né? Qual é, por exemplo, os Estados Unidos? Os Estados Unidos são 26%. 26%. Mas qual é o PIB dos Estados Unidos? São 14,2 trilhões de dólares. Né? Então, 26% de 14,2 trilhões é um número. E 36% de 2 trilhões, que é o PIB do Brasil, é outro número. Né? Além disso, o déficit nominal anual americano é de cerca de 1,5 trilhão de dólares por ano, que é financiado por quem? Pelo resto do mundo todo. Então, quer dizer, só em termos de déficit público anual, os Estados Unidos têm o dobro da despesa da arrecadação brasileira. É mais que o dobro do que a arrecadação brasileira inteira, só de déficit. Em razão disso, o senhor acha inadequada a comparação, muitas vezes, da realidade fiscal entre o Brasil com os Estados Unidos. E outros países desenvolvidos também, porque outros países desenvolvidos, você pega a Alemanha, porque os Estados Unidos têm um tamanho comparável do Brasil. Você pega a Alemanha, é o tamanho do estado de São Paulo, né? Com um PIB per capita elevadíssimo, muito mais elevado que o do Brasil, e com um país totalmente construído. Né? Nós temos um país por construir. Temos um sistema de saúde, um sistema de educação deficitário. Nós temos que investir dinheiro, né, para formar melhor médicos, professores. Quer dizer, a melhoria das condições de vida da população depende de dinheiro e de investimento. Mas se você comparar entre os emergentes, o Brasil também ganha em termos de taxa de arrecadação. Sim, e nós estamos criando as condições de infraestrutura necessárias para nós virarmos grandes. Porque sem um sistema de arrecadação
que faça investimento nas coisas que são necessárias, nós vamos ficar eternamente sendo o país do futuro. Né? Nós queremos ser o país do presente, o país do agora. Mas isso aí não estou defendendo que seja uma carga tributária justa. Eu estou dizendo é que, se nós queremos fazer os investimentos que são necessários em saúde, em educação, em segurança, em infraestrutura, etc., nós temos que ter dinheiro. Isso se faz com dinheiro. Né? O senhor estaria afirmando que o plano Marshall, que reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, no Brasil, tem que ser feito com uma parte importante da poupança interna, da poupança portanto, interna, arrecadação. Porque os Estados Unidos não vão vir, claro. como fizeram com a Alemanha, né? Fazer o plano Marshall no Brasil. Mas nós temos que contar com os nossos meios. Além disso, ainda tem uma coisa. É que nós exportamos juros, né? Pagamento da dívida externa, uma parte, mas principalmente pagamento da dívida interna. E que representou no ano passado cerca de 120 bilhões de reais. Então, desses 820, tira 120. Fica 700 bilhões. Né? Porque 700 bilhões são para pagar justamente a parte mais abastada da população que investe no mercado financeiro. E o governo tem que pagar essas pessoas, né, para financiar o quê? Seus gastos também. Então, quer dizer... Mas assim, a grande queixa, tanto do trabalhador quanto do produtor no Brasil, pelo pagamento de imposto, é na questão do retorno disso, né? Quer dizer, o governo arrecada, a teoria da tributação é você arrecada para devolver na forma de serviço público. Isso acontece no Brasil de uma forma precária, quer dizer, se arrecada bem, mas na hora de se devolver em serviço público, a saúde é deficitária, é deficiente, não atende bem, não há sistema educacional, não há educação de tempo integral e as estradas todas esburacadas, mal cuidadas. Então surge um sentimento de insatisfação da população. Vocês não sentem isso também? Sinto, inclusive, como cidadão. Né? Tem muitos ralos por onde o fruto da arrecadação ele se perde. Né? O que nós temos que fazer, e isso já está sendo feito de forma incipiente, até por algumas organizações não governamentais, é o controle do gasto público. Né? Nós temos experiências aí em alguns municípios, como Londrina e outros, em que há organizações não governamentais que têm como tarefa e finalidade a fiscalização da qualidade do gasto, para onde está indo o dinheiro que se arrecada. Então é preciso que todo cidadão, e aí eu não falo como fiscal da Receita Federal, porque a minha parte é fiscalizar a arrecadação, mas como um cidadão, né, que tem por obrigação, que é a obrigação de todos os cidadãos, de ser um fiscal do controle do gasto, de ver como é que o governo está gastando e de combater a corrupção, é claro. No próximo bloco, a complexidade do sistema tributário brasileiro. Aguarde. Sistema tributário brasileiro e a reforma tributária. É o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o doutor Pedro Delarry Tolentino Filho. Ele é presidente do Sindifisco Nacional. É o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. Participa dessa entrevista o jornalista Beto Almeida. Doutor Pedro, o sistema brasileiro é considerado extremamente complexo. Né? Tem um total de 61 tributos no total, dos quais 48 tributos federais, entre impostos, taxas e contribuições. O senhor acha possível se simplificar, mas de uma forma significativa, esse sistema tributário brasileiro? Veja, esses 40 e tantos tributos que você se referiu, vários deles são taxas. Né? Tributos, nós temos aí algumas contribuições importantes, alguns impostos importantes. Mas a taxa é paga esporadicamente. Né? Mas não são tantos assim. E as taxas, elas têm uma destinação muito específica. Né? E não é pago, pago quando você precisa utilizar daquele serviço. Na realidade, nós temos um sistema tributário que é, de fato, complexo na legislação. Né? Você tem, por exemplo, um imposto sobre mercadorias, né? Que tem 27 legislações estaduais. Se você juntar o conjunto de toda a legislação tributária municipal, federal, estadual no Brasil, deve dar um livro que possivelmente vai entrar para o Guinness como o maior livro do mundo. Né? Então, realmente nós temos que buscar a simplificação do sistema tributário. Mas não necessariamente no número de impostos. Podemos unificar alguns através do IVA, etc., mas não é
uma coisa assim que aí está a resposta, o nó górdio da questão. Não é o número de impostos. Agora, Sim, olhando por outro lado, doutor Pedro, alguns estudiosos da área tributária consideram que a criação de PIS/PASEP, COFINS, a CID, são, na verdade, impostos disfarçados. O senhor concorda com essa tese? Não são impostos, porque impostos não têm destinação específica. Eles são gastos livremente pelo governo, alocados em cada área onde há necessidade do governo alocar. As contribuições não, elas são destinadas à Seguridade Social. Elas têm uma destinação que é a Seguridade Social, podendo 20% desse montante ser desvinculado através da DRU, né, que pode pegar 20% do montante das contribuições e alocar como se fossem impostos sem destinação específica. Mas 80% do produto das contribuições, ela tem uma destinação específica, que é a saúde, a seguridade, a assistência social. Indo ainda na linha que o Beto levantou, eu lhe perguntaria o seguinte, porque o que os municípios e os estados reclamam muito mais dos governadores é que o governo, de fato, criou contribuições, depois aumenta a alíquota dessas contribuições como uma forma de não fazer a partilha determinada pela Constituição dos tributos. Quer dizer, que é o IPI, o Imposto de Renda, o Imposto sobre Produtos Industrializados e o Imposto de Renda, o governo tem a obrigação de passar uma parte para os estados e para os municípios. E que, ao criar uma contribuição, aí o governo fica livre para ele próprio ter esse recurso e deixar de fora da partilha estados e municípios. O que é que o senhor diz dessa crítica? Como eu falei, a Seguridade, né, as contribuições sociais, elas financiam a Seguridade Social, ou seja, saúde, assistência e previdência. Né? Então, se você, naturalmente, uma parte disso, quando é destinado para a saúde do município, né, o município aplicar em saúde, uma parte desse valor é destinado ao município através dos programas, convênios, etc., que o governo federal tem. O ideal, claro, que o município está muito mais próximo do cidadão do que a federação, do que a União. Né? Mas eu não vejo como seria uma boa prática, né, você deixar tanto dinheiro pulverizado pelos municípios todos. Talvez um mecanismo de controle, aí nós estamos falando, sem querer entrar no detalhe, mas também no combate à corrupção e, enfim, nas formas como o dinheiro é gasto, né, de você exercer um controle mais centralizado. Quer dizer, nós temos, de fato, a necessidade de descentralizar o gasto, mas temos também a necessidade de centralizar o controle, né, para você poder exercê-lo de forma mais justa e mais... Sim, mas eu digo, a arrecadação poder ser federal e entrar no bolo da partilha junto com o IPI e o Imposto de Renda, essas contribuições. Sim, mas a assistência social, ela é feita basicamente, né, pela federação, não é pelo município. Né? Então, tem que ver que a destinação é específica, então tem que ser gasto naquilo. O que é obrigação da União, não é obrigação do município. Né? Apesar de que, por exemplo, a segurança é obrigação do Estado, né? Mas todo mundo acha que a União deve tomar conta da questão da segurança, por exemplo. Mas é uma questão que deve ser cuidada constitucionalmente pelos Estados, não pela União. Né? Naquela proposta de reforma tributária que o governo remeteu ao Congresso, está inclusa a ideia de criação de um imposto de valor agregado federal. O senhor acha que isso não viria ou aumentaria ainda mais a concentração dos recursos tributários na esfera federal? Estamos falando da proposta inicial, que era o IVA, criar o IVA estadual e o IVA federal. O IVA federal é a junção de algumas contribuições federais. Então, COFINS, PIS, CID, contribuição sobre o lucro líquido. Então, na realidade, ela não aumenta a fatia do governo federal, porque é proveniente de impostos federais. Só que o IVA seria um imposto federal com uma legislação única federal, com um produto da sua arrecadação sendo destinado aos estados, o que os estados não querem. Eles querem ter a própria arrecadação, autonomia de arrecadar e fiscalizar. E parece que está surgindo uma outra hipótese de se manter o ICMS, né, e criando apenas o IVA federal.
Mas o IVA federal, repito, é a junção de alguns impostos, inclusive para simplificar. Acaba com o IPI também, né? Ele junta com o IPI. Isso. Para simplificar a legislação tributária, né? Em vez de você ter 4, 5 legislações de COFINS, de PIS e etc., você ter uma legislação só. Antes de mudar para o outro tema, Erival, acho que seria interessante. O senhor acha que realmente vai haver uma reforma tributária? O senhor está esperançoso com os sinais políticos? O próprio discurso da presidenta, né, de posse, ela acenou com uma modernização, não falou exatamente uma reforma, uma modernização tributária brasileira. O senhor está confiante que ela vai acontecer? Antes de responder a sua pergunta, queria voltar um pouquinho atrás para dizer que eu não defendo a criação do IVA federal. IVA como imposto, né? Eu acho que tem que ser uma contribuição, porque você pega todas as contribuições que têm destinação específica, né, e cria um imposto que não tem destinação específica. Explica melhor para a gente o que é o IVA mesmo, a concepção dele, do Imposto sobre Valor Agregado. Qual a diferença dele do sistema de arrecadação hoje sobre o consumo? Não, basicamente não há uma diferença. O IVA que se propôs lá na reforma tributária era simplesmente para você simplificar a legislação. Em vez de você ter 27 legislações estaduais, você ia ter uma legislação federal. O IVA-F, que é o IVA federal, que não tem nada a ver com o ICMS, esse sim junta contribuições sociais federais e transforma no imposto federal. Aí a prejudicada pode ser a Seguridade Social, a assistência, a saúde e a previdência, né? Então, o que nós defendemos é que seja criada uma contribuição, né, não um imposto federal, juntando esses impostos, essas contribuições. Agora, em relação à pergunta que você fez, que... Perspectiva. Veja, nós temos um sistema tributário extremamente injusto. E acho que nós vamos ter oportunidade de falar aí de quanto esse sistema e como esse sistema tributário é injusto. Então, o que nós temos que fazer, uma reforma tributária ampla, é sempre muito complicado, porque requer o de acordo, um acordo entre governadores, 27 governos estaduais, o governo federal, senadores, etc., prefeitos. Uma reforma tributária ampla é muito complicado, porque mexe em muitos interesses que são naturalmente divergentes. Agora, acho que uma reforma pontual, uma reforma inteligente, uma reforma, e principalmente nós temos um estudo que nós apresentamos, inclusive, para os candidatos a presidente na ocasião, que ele traz medidas de simplificação e de melhoria da distribuição do sistema tributário, através, inclusive, de reformas infraconstitucionais. Para você mexer na Constituição, você precisa ter um grande consenso. Agora, para você mexer numa lei ordinária, você só precisa da maioria simples das duas casas, né? Então, e tem várias coisas que nós poderíamos melhorar o sistema tributário e a distribuição de renda do país através de medidas que não mexem na Constituição. Por exemplo? Por exemplo, foi criado em 96, eu falei anteriormente que muitas empresas não pagam imposto de renda da pessoa jurídica, né? E em 96 ficou isento a distribuição do lucro dessas empresas para as pessoas físicas, também está isenta de imposto de renda da pessoa física. Então, o que acontece? O sujeito não paga na pessoa jurídica e não paga na pessoa física. Ele não paga imposto de renda, né? Enquanto isso, um trabalhador assalariado que ganha R$2.000 já é contribuinte do imposto de renda, né? Então, e isso foi modificado por uma lei ordinária em 1996. Quer dizer, nós poderíamos, com isso, arrecadar pelos nossos cálculos, cerca de 16 bilhões de reais por ano, se nós tributássemos essas pessoas, né? Com isso, nós poderíamos desonerar, por exemplo, a presidente fala, e eu acho importante, a energia elétrica do Brasil é muito cara. Há muita incidência de impostos sobre a energia elétrica. Nós poderíamos usar uma parte deles, não para aumentar a carga tributária, simplesmente tributando essas pessoas, mas diminuir a carga tributária que incide, por exemplo, sobre a energia elétrica, né, para diminuir o preço do produto. E a energia elétrica atinge todo mundo. Atinge todo mundo, inclusive pessoas físicas, pessoas jurídicas e o consumidor também, porque afinal ele vai comprar
uma mercadoria com que a energia elétrica estava mais barata. Seria muito mais justo. Teoricamente, abaixa o preço da mercadoria. Teoricamente. Se prevalecer essa questão da criação do IVA, ou mesmo que não prevaleça, fique só um novo ICMS, aí revigorado, mais harmonizado com relação aos 27 estados, 27 unidades da federação, como é que o senhor imagina a cobrança desse imposto, o sistema de cobrança? Ele seria na origem ou seria no destino? Qual é o mais correto? Essa é a grande discussão, né, que está sendo feita. Os estados produtores querem que seja na origem. Os estados consumidores querem que seja no destino. O que é que o senhor considera mais justo? Em termos Eu acho que o mais justo para efeito de um avanço equânime, eu acredito que seja no destino, porque é lá que está o consumo. Né? Acho que é uma boa solução, melhor do que é na origem. Bom, nós temos aqui a questão da harmonia, né? Como harmonizar a legislação do ICMS de modo que não se tenha, na verdade, essas 27 legislações diferentes no Brasil, mas e sem que cada estado perca, de fato, a sua autonomia tributária. Bom, o ideal é que nós tivéssemos, pelo menos no que é básico e no que evitaria guerra fiscal, etc., uma legislação única, né? Uma legislação federal e que pudesse ser complementada por legislação estadual em aspectos muito específicos. Né? Por exemplo, as alíquotas, porque hoje tem uma variedade enorme de alíquotas, leva até 17% do ICMS. Como é que se poderia harmonizar essa questão das alíquotas? Eu acho que para equilibrar deveria ser uma única alíquota para todos os estados da federação. Né? Justamente para não haver esse problema de guerra fiscal e de complexidade. Isso acabaria a guerra fiscal. Não seria só isso, né? Teria que ver esse problema da origem, do destino, das alíquotas. São vários problemas que poderiam ser tratados dentro de uma única legislação, no caso federal, e que pudesse ser complementada em seus aspectos específicos, né? Nas suas especificidades dentro dos estados da federação, por legislações estaduais. O que nós não podemos é ter 27 legislações dando tratamento muitas vezes totalmente diferente para uma determinada situação. Numa eventual reforma tributária, doutor Pedro, como é que deveriam ser tratados os tributos municipais, tipo ISS, Imposto sobre Serviço, e IPTU? Bom, o IPTU é um imposto sobre a propriedade. Né? Nós temos hoje no Brasil uma incidência de 3% de impostos em toda a arrecadação tributária, 3% são impostos que incidem sobre a propriedade. Nos países mais desenvolvidos, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, isso é mais ou menos 10%. Né? No Brasil... O senhor quer que aumente mais ainda o IPTU? Não. Eu quero que troque. O IPTU, ele poderia ser progressivo. Né? Não incidir, e isso, de certa forma, em alguns municípios já acontece, não incidir até ser isento para a população mais carente, a população que recebe menos serviço do Estado, e ser muito mais caro para as populações que, por exemplo, moram na orla, à beira-mar e que têm um poder aquisitivo muito maior. Né? Por exemplo, tratando de um tributo estadual, o IPVA. Né? O IPVA é um tributo que ele não incide sobre helicópteros, lanchas, iates, jatinhos. Quer dizer, então como é que incide o IPVA sobre um carro popular e não incide sobre o jatinho do dono da companhia que está voando por cima ou do helicóptero, que é o sujeito... Quer dizer, é uma fonte de arrecadação que é importante, né, para o Estado, e que pode ser muito melhor equalizada entre a população, de uma forma justa, do que hoje é. Né? Chega a ser uma afronta você ir, por exemplo, em Angra dos Reis, ver aqueles iates todos maravilhosos e saber que eles não pagam nada de imposto sobre a propriedade daqueles bens. E o Brasil tem a segunda maior frota de helicópteros particulares do mundo. Né? Quer dizer, eu queria acrescentar uma coisa, que fala do... fora do ar nós falamos sobre o impostômetro. Eu tenho uma proposta, obviamente não é uma brincadeira, mas de botar ao lado do impostômetro um renunciômetro.
para que a população saiba quanto que se renuncia de tributo para o capital e para o mais rico. E se grava o mais pobre. Né? Ao lado do renunciômetro, nós colocaríamos o desconfiômetro. Para a população ficar de olho aberto, porque não é ela que está ganhando. Né? Por exemplo, CPMF. Quando caiu a CPMF, baixou o preço dos produtos? Não. A diferença foi apropriada pelo lucro das empresas. Então a população tem que ligar também o desconfiômetro. Mas aí o correntista que transferia uma conta, um valor determinado para a mãe, para o pai, para o irmão, para ajudar a pessoa, que pagava ainda sobre essa transferência, deixou de pagar. Não estou falando que foi injusto. Eu estou dizendo que na hora porque as empresas falavam não, que uma boa componente do preço era a CPMF. Né? E quando acabou a CPMF, o preço não caiu. Ou seja, no impostômetro tem que agregar quem paga e quem não paga. Né? Porque, na realidade, quem paga é o consumidor. A empresa repassa para o consumidor o preço do tributo. Se o tributo cai, teoricamente, vai cair o preço do produto que ele vende, na mesma proporção em que é desonerado o imposto. Isso não acontece. Uma parte é apropriada pela produção. Doutor Pedro, algumas entidades como a FENAFISCO criticaram duramente a existência do Super Simples e propõem simplesmente a eliminação dessa opção. No próximo bloco nós voltamos a essa questão do Super Simples. Aguarde. Reforma tributária é o tema de hoje do seu Agenda Econômica. Está aqui conosco o Dr. Pedro Delarry Tolentino Filho. Ele é presidente do Sindifisco Nacional, que é o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. É a questão do fim do federalismo, né? Na visão do FENAFISCO, por exemplo, entre outras entidades, o Super Simples faz uma extinção do federalismo e propõe exatamente a eliminação dessa opção para o pagamento de impostos. O senhor concorda com essa tese? Veja, nós temos mais ou menos, são 4 milhões de empresas habitantes do Super Simples, que representam 3% da arrecadação. Então, uma boa parte dessas empresas são empresas de fundo de quintal, empresas familiares, que não têm um interesse da fiscalização, interesse de fato da fiscalização. O interesse da fiscalização ele deve ser voltado para aquelas 10 mil empresas, né, que contribuem com 70% da arrecadação. Né? Até porque nós somos poucos fiscais, nós não podemos fiscalizar ao mesmo tempo milhões de pequenas empresas. Então, existe a previsão de um convênio com as fiscalizações estaduais, que eu acho que tem uma vocação até maior para fiscalizar essas pequenas empresas do que a Receita Federal, para que essas empresas também não deixem de ter a possibilidade de fiscalização. Mas a vocação da Receita Federal, repito, é para fiscalizar aqueles contribuintes de médio porte para cima. Né? Então, eu acho que o Super Simples ele facilita a vida do pequeno, né? Especialmente isso. Né? Nós temos que pensar que são pequenas empresas, empresas familiares, e que não têm condição de arcar com o pagamento de vários tributos, conhecer várias legislações, ter especialistas na área de pagamento de tributos, né, para analisar as legislações. Enfim, nós temos que facilitar a vida desse contribuinte mais simples, até para que ele possa crescer e virar uma empresa que seja, aí sim, objeto da nosso interesse. Agora, já que o senhor falou que nós temos no Brasil um número pequeno de fiscais, qual deveria ser o número mínimo, o plantel ideal da fiscalização? E aí, assim, caberiam comparações, nesse caso, com outros países. Eu não digo que são poucos auditores fiscais da Receita Federal. Eu digo quantos que são hoje? São cerca de 12.500. Acho que é um número razoável. Mas o que eu digo é que nós seríamos poucos para fiscalizar essas 4 milhões de empresas. Aí seria muito pouco. Então nós temos que ser seletivos. E não é só a fiscalização que a gente faz o controle da fronteira, né?
a entrada e saída de mercadorias, faz a vigilância e repressão, né, internamente, né, nas estradas para evitar ou tentar evitar o contrabando, o tráfico de drogas, etc. Também participamos disso. Somos julgadores administrativos, que administrativamente, quando o contribuinte não se conforma com o tributo que ele pagou, quem julga são também auditores, né, nas instâncias administrativas. Então nós temos uma multiplicidade de tarefas muito grande, né, uma complexidade também muito grande. Daí talvez o concurso mais difícil hoje, né, dizem, para se passar, auditor, é o concurso, né, para auditor fiscal, porque você tem que conhecer direito, você tem que conhecer economia, você tem que conhecer contabilidade, enfim. Eu acho que nós somos em número razoável, né, para a tarefa que nós... De razoável para bom, né? O que nós precisamos mesmo é de pessoal de apoio de nível médio. E aí nós temos que fazer concurso para pessoal de apoio de nível médio, que são aquelas pessoas que têm que auxiliar o trabalho do auditor, porque o auditor, muitas vezes, ele não tem que fazer um trabalho de menor complexidade, que inclusive ele custa caro para o país. Esse trabalho seria feito em auxílio ao auditor por esse servidor de nível médio. Como é que o senhor imagina que possa ser feita uma transição do atual sistema tributário, que é complexo, centralizado, para um modelo mais simples, mais descentralizado, sem punir algum ente da federação? Isso é possível? Olha, nós temos um sistema complexo, é verdade, em função até do próprio federalismo, mas nós temos um sistema que ele, eu acho que sob o aspecto da divisão, acho que ele é bem montado, né, porque a União, ela tem muitas responsabilidades constitucionais. Os estados têm algumas outras, e aí recebem um montante menor de recursos, os municípios também. O que eu acho é que nesse sistema de federalismo verdadeiro, né, que o fruto da arrecadação passa para os estados e municípios, né, por outro lado também, a responsabilidade também tem que passar, a responsabilidade de prover as políticas públicas também tem que passar. Onde está o dinheiro tem que estar a responsabilidade. Claro. E será que esse é o melhor sistema? Quer dizer, você diluir essas responsabilidades por 5 mil prefeitos? Talvez não seja. Né? Talvez não seja. Uma outra questão que se critica muito no atual sistema tributário é a questão das exportações. Quer dizer, o Brasil é considerado por alguns analistas como um dos raros países do mundo que ainda exporta tributos. Ou seja, na hora o exportador, aquele produto é isento, mas dentro dele os componentes, a matéria-prima que ele utilizou para produzir aquele produto, já está tributada com ICMS, com uma série de coisas, e ele acaba exportando imposto. Quer dizer, é possível se tirar essa tributação das exportações numa reforma tributária? É possível, e tem a complexidade, mais uma vez, do sistema. Mas sem repetir a Lei Candir, que o cara não recebe, fica esperando e não recebe. O ICMS é cumulativo, o PIS, COFINS, são todos cumulativos. Então, toda a cadeia produtiva, ela vai incidindo a tributação. E muitas vezes fica difícil de você... até. Fica difícil de você conseguir todas as compensações que você deveria ter, etc. e tal. O COFINS se tornou um tributo extremamente complexo, porque ele era não cumulativo. Aí todo mundo pediu, nós temos atividade e tal no PIS, no COFINS. Se tornou cumulativo, mas ficou tão complexo que tem muita gente que antes estava pedindo para ele ser cumulativo, que agora quer que volte a ser não cumulativo. Né? Há como você fazer essa desoneração da exportação, que é justa e que nós defendemos, através da legislação tributária, não necessariamente de reforma constitucional. Pode ser feito isso? Acho que pode. Mas criando um sistema de estorno direto para o exportador, como é que funcionaria na prática esse sistema? Bom, aí tem vários mecanismos. Eu não sei te dizer exatamente qual seria o mecanismo mais que deveria ser adotado. Tem vários mecanismos na legislação. Um dos mecanismos seria tornar a COFINS, por exemplo, voltar a ser não cumulativa ou diminuir um pouco a cumulatividade desses tributos e dos impostos e contribuições,
Isso é uma das hipóteses. Aí fica para os especialistas nas respectivas áreas ver quais são as melhores medidas. Inclusive, os próprios estados, né? Porque uma boa parte desses tributos são estaduais. Doutor Pedro, nós sabemos que o Brasil tem uma taxa de sonegação muito alta, né? Um índice de sonegação muito elevado. Numa eventual reforma tributária, que mecanismos deveriam ser introduzidos para inibir a sonegação, para baixá-la? Foi bom você ter tocado nesse assunto, Beto, que e também em 1996 aconteceram muitas coisas, né? A isenção do lucro, da distribuição do lucro e a descriminalização da sonegação, né? Hoje, no Brasil, desde 96, se o sujeito sonega, ele só precisa pagar o tributo. Pagou, tá livre. E está livre da sonegação. É um crime... Pode sonegar de novo, depois paga de novo? Só pagar de novo. Né? E Al Capone, por exemplo, todo mundo sabe, né? Que ele foi preso porque sonegou impostos. Né? Aqui no Brasil, jamais Al Capone seria preso, porque ele pagaria. Roubou a maçã, né? Levou para fora. Pois é. Foi né? Então, nós precisamos definir. Tem alguns países que falam, olha, aqui sonegação não é crime, né? Os paraísos fiscais e tal. Aqui não é crime. Ou é crime ou não é crime. Esse negócio de crime que você paga e deixa de ser crime, né? Isso não existe. Nós temos que tratar o assunto de forma séria. Então, sonegação é crime. E quem sonega tem que estar sujeito a ir para a cadeia. Por quê? Aumenta o risco na cabeça da pessoa de sonegar. Se eu sei que se eu pagar eu estou livre, a minha percepção é uma. Se eu sei que se não interessa se eu pagar, se eu sonegar eu posso ser preso, a minha percepção de risco vai ser outra e eu vou evitar sonegar. Outra coisa é a questão da educação fiscal. O crime de sonegação no Brasil é um crime que é considerado menor. Né? Um crime que, o cara está enganando o governo. Se eu pudesse, eu enganaria também. Mas não é assim. Porque é com o produto da arrecadação que a gente faz as políticas públicas. Né? O que a gente tem, como eu falei no início do programa... O sonegador está tirando a escola, está tirando da saúde... E não só tirando, ele está aumentando o imposto de quem paga correto. Está aumentando a concorrência desleal entre as empresas. Isso. Então a empresa daquele que paga correto vai ter que acabar fechando, porque não pode concorrer com a outra que sonega. Então cria uma série de desgraças no sistema brasileiro como um todo, né, que acaba fragilizando o próprio país e a própria cidadania. E essa questão da educação fiscal, como é que poderia ser reforçada isso na população? Pois nós temos a Escola de Administração Fazendária, ESAF, que ela tem um programa de educação fiscal. Acho que o ideal seria levar no final do ensino fundamental, no ensino médio, levar para as escolas uma noção da importância do tributo e da importância da fiscalização do gasto do tributo, da destinação desse tributo, para que o cidadão se torne consciente e saiba cobrar os seus direitos, mas saiba também que há deveres, que em todo lugar do mundo se paga tributo, em todo lugar do mundo, sonegador não é uma pessoa benquista. Né? Aqui no Brasil ainda não há essa noção de cidadania de que você tem direito, um mendigo, né, que você dê R$1 para ele comprar pão e leite, ele é contribuinte. Ele vai pagar imposto. Ele vai pagar imposto. Né? E as pessoas não sabem disso. Não, eu não pago imposto, então não posso reclamar. Não é verdade. Agora, essa descriminalização que o senhor falava aí, só para ficar mais claro, feita em 96, foi por legislação ordinária? Legislação ordinária. Tudo isso que eu estou falando é legislação ordinária. Né? Ou seja, pode ser feita uma verdadeira reforma tributária de uma forma mais fácil, sem entrar no âmbito do constitucional. E mais uma verdadeira reforma, isso mesmo. Mais uma coisa, por exemplo, vamos dizer, aquele exemplo que eu estava dando, acho que no intervalo, vamos baixar a alíquota de IPI a 0. Né? Só que isso não vai ser repassado, foi repassado no passado, porque nós estávamos em crise, mas agora não seria integralmente repassado para o comprador do carro. Uma parte desse lucro seria apropriado pela montadora. A montadora vai remeter esse lucro para os Estados Unidos ou para outro país onde ela esteja. É isenta a remessa de lucro, a remessa de lucro para fora do país é isenta de imposto.
né, também criado por legislação ordinária. Nós temos que voltar atrás. Doutor Pedro, um tema sempre inevitável, incontornável, é a questão da regressividade na cobrança do imposto de renda no Brasil, né? O que pode ser feito no âmbito da reforma tributária para tornar o sistema tributário mais justo, né? Menos regressivo ou seja, quem arrecada proporcionalmente não é quem acaba sendo o maior pagador, né? Ou seja, quem mais arrecada, quem mais produz, quem mais lucra, que tenha aí a obrigação de pagar mais. Bom, um sistema tributário justo é aquele que tributa prioritariamente patrimônio e renda. Por quê? Porque pode ser adotada a progressividade. O sistema que se baseia na tributação sobre o consumo, que é o caso brasileiro, você não pode cobrar alíquotas diferentes para ricos e pobres do preço do feijão ou do preço do arroz. Né? É uma alíquota só. Como o contribuinte mais rico ele tem uma capacidade de poupança que o pobre não tem, né? Uma parte do rendimento dele não é tributado pelo consumo, por imposto sobre consumo. Mas tudo que o mais pobre compra, ele consome integralmente, porque ele não tem capacidade de poupança. Então, todo o salário do pobre, do mais pobre, é tributado, todo o salário é tributado, porque ele investe todo aquele salário em consumo de alguma coisa. O outro, que investe alguma coisa em poupança, em renda fixa ou alguma coisa desse tipo, não gasta toda a sua renda em consumo. Né? Então, proporcionalmente, até mesmo proporcionalmente, ele é beneficiado. A carga tributária passa a incidir mais fortemente sobre aqueles mais pobres, né, e não sobre os mais ricos. O que nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, na Inglaterra, todos os países mais desenvolvidos, é um sistema em que mais de 50%, cerca de 2/3 da arrecadação tributária provém de impostos sobre patrimônio e a renda. E aqui no Brasil isso é o contrário. Né? 2/3 provém da arrecadação sobre o consumo. Esse é um fator forte de regressividade do sistema. Esse é o principal fator de regressividade do sistema. O que nós temos que fazer, e a nossa proposta é nesse sentido, através de algumas medidas como algumas dessas que eu acabei de falar aqui ao longo do programa, elas possam ser usadas não para aumentar a carga tributária, mas aumentar a arrecadação que incide sobre os mais ricos. Ao mesmo tempo em que a gente pega aquele volume de dinheiro e desonera o imposto sobre o consumo, o imposto dos mais pobres. Né? Segundo os nossos cálculos, são cerca de 40 bilhões de reais por ano, que é um início, claro que não é o fim, né? Não é o ideal, ainda precisamos melhorar ainda mais o sistema, mas são 40 bilhões de reais por ano que poderiam ser cobrados do imposto sobre patrimônio e renda, né, através de várias medidas que nós propomos, a maioria infraconstitucional, e carreado esse valor para melhoria da tabela do imposto de renda, por exemplo, para aquela questão da energia elétrica, para desonerar a cesta básica. Enfim, nós poderíamos ter uma série de medidas que beneficiariam de fato a população, só que alguém ia ter que pagar esse preço. Quem tem que pagar são os mais ricos. Né? O senhor falou em questão de educação fiscal e ela está um pouco ligada à questão do combate à corrupção. Ou seja, um combate vigoroso à corrupção ajudaria a educação fiscal por fortalecer aquela ideia, aquele vínculo entre o que se arrecada e o que se presta em serviço sem desvios no caminho. Quer dizer, como é que o senhor vê essa questão do combate à corrupção? Bom, primeiro, é aquele negócio no Brasil. Sonegação não é crime. Corrupção não dá cadeia. Então, impunidade, né? É impunidade. A sensação que o cidadão tem é uma sensação de impunidade. Corrupção existe em todo lugar do mundo. Só que em todo lugar do mundo que se preze, o corrupto vai para a cadeia e lá fica. Né? Aqui não. O corrupto não vai para a cadeia. Então nós temos que, primeiro, mudar o nosso sistema. Né? Nós temos que realmente, de fato, não só controlar
a aplicação do dinheiro público, mas também nós temos que fazer um esforço na mudança da legislação penal para possibilitar que o corrupto, de fato, tenha o destino que mereça, ou seja, a cadeia, né? Uma das coisas que mais nos desanima a todos nós, cidadãos brasileiros, é vermos tantas pessoas acusadas de corrupção e nunca ninguém vai preso. Quando vai, fica um dia e é solto, né? E o Agenda Econômica fica por aqui. Se você tiver críticas ou sugestões ao nosso programa, use o nosso portal www.senado.gov.br/TV. Para obter mais informações sobre o sistema tributário brasileiro, use o portal do Sindifisco Nacional, www.sindifisconacional, uma palavra só, .org.br. Para aqueles que desejam se aprofundar mais no tema das reformas tributárias, recomendamos também os seguintes portais: www.fenafisco.org.br. Um outro portal ainda poderá ser utilizado, o www.ibpt.com.br. E você pode usar também, é claro que há muitas informações nesse portal, o da Receita Federal do Brasil, que é www.receita.fazenda.gov.br. Nós agradecemos a entrevista e as informações que nos foram prestadas pelo presidente do Sindifisco Nacional, o Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, Dr. Pedro Delarry Tolentino Filho. Agradecemos também a participação do jornalista Beto Almeida. A você de casa que nos acompanhou, muitíssimo grato pela sua audiência e até o próximo Agenda Econômica. Até lá.